fonte de misericórdia que jorra do peito. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Então, boa noite para todas, para todos. É uma alegria estar aqui com vocês e podermos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão significativo. E eu queria começar contando uma piada de português, pode? Convidaram um português para fazer uma palestra sobre Eucaristia. Aí o português chegou lá e perguntou: quem sabe alguma coisa sobre Eucaristia? Ficou todo mundo calado. Ele disse: bom, então eu estou indo embora, porque se vocês não sabem nada, o que eu vou falar não vai acrescentar muito não, então boa noite, tchau. Foi embora, né? Aí foram correndo atrás dele, disseram: rapaz, dê uma chance, né? O povo está lá todo reunido para ouvir a palestra, não faça isso, dê uma chance para o povo. Aí ele resolveu voltar, né? Aí o cara correu na frente e falou com o pessoal: pessoal, fala que sabe, diz que sabe alguma coisa, se ele perguntar de novo, fala que sabe. Aí ele chegou, perguntou de novo: pessoal, quem é que sabe alguma coisa sobre a Eucaristia? Aí todo mundo levantou o braço. Ele disse: pronto, então como já todos sabem, também não adianta eu falar, né? Boa noite. Aí foi embora de novo. Aí o cara correu de novo e disse: rapaz, não faça isso não, o povo está lá esperando, dê uma chance, vá lá e tal. Aí o cara lá aceitou voltar. O outro correu, falou com o povo e disse: gente, vamos fazer o seguinte, metade levanta o braço, metade fica calado, né? Aí pronto, ele chegou e perguntou de novo: quem sabe alguma coisa sobre a Eucaristia? Aí metade levantou o braço, outra metade ficou quieta. E diz ele: tá bom, então a metade que sabe ensina para a metade que não sabe. Ok, olha, então aqui todos nós sabemos e sobretudo todos nós experimentamos, vivemos e saboreamos o valor da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. Então o que nós vamos fazer aqui é avivar algumas coisas que todos nós já sabemos, lembrar, parar um pouquinho para olhar sobretudo como nós estamos vivendo esse encontro com Jesus na Eucaristia. Talvez mais importante do que a gente discutir se Jesus está ou não está presente na Eucaristia é cada um de nós fazer essa experiência. Isso é o mais importante e é o convite maior que Deus nos faz. Vamos olhar isso, vamos olhar a nossa vida, olhar a nossa experiência e perceber como é esse encontro para cada um de nós. Realmente, quando a gente vai à missa, quando a gente para diante do Santíssimo, a gente experimenta essa presença real de Jesus, a gente se encontra com Ele, percebe na vida a influência desse encontro. É um encontro que dá sentido à nossa vida, que mexe, que interfere na maneira como nós vivemos. Isso é o mais importante. E eu queria começar, para a gente animar um pouquinho o início da noite, eu pedi a algumas pessoas para virem aqui ajudar numa leitura. Então as pessoas que receberam aí um texto, por favor, já ficam aqui para lerem o texto. Já pode ficar por ordem. Então o Sandro vai ler aqui um primeiro texto que fala a missa do extraterrestre. É um extraterrestre que baixou aqui na Terra e foi participar de uma missa, foi assistir a uma missa, como o povo dizia, né? Vamos ouvir o que é que ele fala depois.
a missa do extraterrestre. Um extraterrestre que nunca antes tivera contato com nossa civilização, nem jamais ouvira falar de Jesus Cristo ou de igreja, veio à Terra e casualmente entrou numa igreja e assistiu à missa. De volta ao seu planeta, falou assim a seu povo: coisa estranha eu vi quando entrei no lugar onde tinha muita gente. Estavam todos atrás um dos outros, olhando para o mesmo lado. Depois entrou um homem vestido de mulher, com a roupa esquisita, e começou a falar. E falava quase o tempo todo. E às vezes parecia que estava falando só para ele. As pessoas sentavam e levantavam, mas ficavam quase todo o tempo caladas, de cabeça baixa e tristes. De vez em quando, algumas pessoas faziam um barulho que eu não cheguei a entender se era cantando ou chorando. Eu não sei por que tanta gente se juntou ali, mas o certo é que as pessoas pareciam não estar de bem uma com as outras, pois entraram e saíram, e ninguém falou para ninguém. Perto do fim, as pessoas fizeram uma grande fila e o homem de roupa diferente deu uma coisa para elas comerem, mas aquilo não devia ser muito bom, porque as pessoas faziam uma cara muito feia ao comer. Depois, o homem que mandava acabou de falar e foi-se embora, e as pessoas saíram correndo. Muito bem. Talvez muita gente pudesse dizer isso quando participa das nossas Eucaristias, não? Eu me lembro uma vez, eu tenho um primo, quando eu vim para o Brasil ele tinha 5 anos de idade, e uma vez eu levei ele à missa comigo. Foi a primeira vez que ele foi à missa, com 5 anos, ele ficou do meu lado. Quando chegou na hora da comunhão, ele ficou muito atento, né? Ele estava quietinho, mas na hora da comunhão ele se levantou e ficou olhando, muito curioso, aí pediu para eu me baixar e perguntou no meu ouvido: aquilo dói? Porque o menino achou que o povo fazia uma cara tão feia que devia ter alguma coisa, tá? Aí a gente pode perguntar: qual é a imagem que nós passamos quando estamos participando da Eucaristia? Será que a gente passa a imagem de um encontro importante, significativo para nós? Vamos ouvir outra. A missa de Dona Carmen. Dona Carmen era uma coroa da paróquia e desabafava com suas amigas. Decididamente não gostei daquela missa. Uma bagunça é o que aquilo foi. Que falta de respeito. Tinha lá uns jovesitos cantando, mas parecia que estavam numa festa. E depois o padre, ai minha Nossa Senhora, falou de tudo, menos do que devia. Imagine que foi até falar do negócio da greve dos professores e da corrupção do governo. Missa não é lugar para falar dessas coisas. Missa era para falar da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Dona Carmen era uma senhora, um personagem real que eu conheci quando eu morei em Belo Horizonte, e isso era um comentário que realmente ela fazia, né? A Dona Carmen entendia que a missa tinha que ser aquela coisa formal, em que não podia falar de mais nada além da morte e ressurreição de Jesus, como se a morte e a ressurreição de Jesus não tivesse a ver com a vida. Vamos ouvir outra. A missa joia. Um jovem falava assim a seus amigos: a missa hoje foi joia, joia mesmo. Tinha lá um pessoal legal, tocando umas músicas super estivadas, que ninguém conhecia, mas dava gosto ouvir. Em vez das leituras, o pessoal leu uma poesia super demais e cantou uma música da Legião Urbana que foi de arrepiar. Sei lá,
bateu em mim uma sensação tão legal, me senti fora do mundo, tão cheio de paz e tão bem comigo. Lá era como se eu estivesse longe dos problemas, só eu e Deus, numa boa, curtindo minha paz interior. Deu até para esquecer essa droga de mundo. Missa para mim é isso aí. É como se fosse um refúgio onde me sinto bem. É como se eu viajasse e entrasse em outra onda. Então aí a missa é uma fuga da realidade, uma coisa legal que o cara curte, né, para esquecer das dificuldades, para esquecer da vida, né? Vamos ouvir outra. A missa de Nossa Senhora. Dona Maria encheu o peito dizendo: mas que missa linda! Nossa Senhora devia ter ficado tão feliz. Os cânticos eram todos de Nossa Senhora e a imagem dela ficou bem no centro, atrás do altar. Até rezamos a ladainha de Nossa Senhora e eu, durante as leituras e o sermão do padre, aproveitei e rezei 2 terços. Mas o mais bonito de tudo foi a coroação de Nossa Senhora, que as meninas fizeram no final. Nossa, que coisa divina! Então a missa de Nossa Senhora, né? Vamos ouvir outra. A missa no morro. Esta semana, dizia a dona Raimunda, foi semana de mutirão. Foi uma beleza ver tanta gente ajudando na construção dos barracos. Todo mundo feliz. Ai, a missa de hoje foi uma festa. Todo mundo estava lá, com a família. A gente levou para a missa as ferramentas do trabalho e até fizemos um barraco de papelão para lembrar os que a gente tinha construído. As leituras, os cânticos, todo mundo cantando bonito e tudo falando de comunidade e de ajuda ao próximo. Ali, todo mundo se sentia irmão de verdade. Era como se a gente sentisse que a nossa vida estava sendo celebrada ali. Era como se aquela missa tivesse tudo a ver com a nossa vida, com a vida da gente. Como se Cristo estivesse ali mesmo, dando para nós, sofrendo com a gente e nós lutando uns pelos outros e acontecendo a ressurreição na vida da gente. A palavra de Deus tinha tudo a ver, bateu mesmo, deu uma força para a gente, era como se a gente tivesse Deus conversando sobre as coisas da nossa vida. Ao sair de lá, dava vontade de sair abraçando todo mundo e a gente ia cheia de esperança para continuar na luta e fazer da vida um grande mutirão. Aí eu gostaria que vocês agora, depois de ouvir esses retratos, né, de missa, fizessem a relação com o tema da nossa conversa de hoje, a presença real de Jesus na Eucaristia. O que é que vocês acham? Essas missas foram presença real de Jesus para as pessoas que estavam participando? Por que vocês acham que foram? Por que não? E aí? Eu acho que é a última, isso não morre, mas cada um tem sua forma de ver, né? A última? Todas, cada um tem sua forma de sentir Jesus. Todas. Até o extraterrestre percebeu que tinha a ver com Jesus. É? Eu acho que é a última, eu acho que é a última. Olha, gente, claro que todas são. Mas nem em todas as pessoas fizeram essa experiência. Então repare, nós podemos dizer uma coisa muito importante já desde o início. O mais importante para nós, a pergunta mais importante para nós é se nós experimentamos ou não a presença de Jesus na Eucaristia. Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer.
A grande pergunta não é se Jesus está ou não presente. Claro que está. A pergunta é: nós percebemos, experimentamos, saboreamos essa presença? Nós podemos ir à missa como foi o extraterrestre. Aquilo para nós foi um teatro. Nós podemos ir à missa como foi aquele jovem. Nós podemos ir à missa como foi aquela senhora no final do mutirão. O que muda é a maneira como nós participamos, a maneira como nós vivemos. Isso é que vai fazer a diferença. Vamos então falar aí Eucaristia como experiência da presença real de Cristo. O que significa então para nós essa presença real de Jesus na Eucaristia? Ouvimos aí esses retratos de missa e isso já nos deixa aí uma questão. Como nós vivemos isso? Como nós experimentamos isso? Vamos olhar a presença real não como algo independente de nós, alheio, mas como algo que nós experimentamos. Jesus está presente? Está. A pergunta é: e nós estamos lá? Nós estamos presentes? Olha, certamente vocês já fizeram experiência disso e podem lembrar muitos momentos onde isso acontece na nossa vida. Às vezes você encontra com uma pessoa, até fica com ela durante 10, 15, 20 minutos e depois despede, vai embora. E você nem lembra do que a pessoa falou, porque você estava lá fisicamente, mas a sua cabeça não estava lá, o seu coração não estava lá, não é não? Então repara, a grande pergunta é: Jesus está presente? Está. E nós? Nós estamos presentes lá? E além de estar presentes, nós estamos inteiros, quer dizer, o nosso coração está lá, a nossa cabeça também está. Nós procuramos viver aquele momento, sentir, experimentar. Tem uma parábola que conta que um jovem andava procurando orações de poder. Ele queria encontrar orações que fizessem com que Deus ficasse perto dele. Ele procurou por muitos lugares e um dia bateu na porta de um mosteiro e pediu ao abade para lhe ensinar orações poderosas, orações que fizessem Deus ficar perto dele. E o abade disse: tá bom, você fica aqui, convive conosco durante um tempo e você vai aprendendo. E o rapaz ficou lá uma semana e ele trazia um caderninho no bolso. Toda a oração que os monges faziam, ele anotava tudo direitinho, palavra por palavra, do jeito que os monges faziam. Passou uma semana e o rapaz encontrou o abade, o que eu tinha recebido, lá no jardim do mosteiro. Aí aproximou-se e disse: quer dizer então que se eu fizer as orações que vocês fazem, do mesmo jeito que vocês fazem, Deus vai ficar mais perto de mim, não é não? E o abade olhou para o rapaz e disse: como é que você é bobo desse jeito, rapaz? Deixe de ser bobo. Aí o rapaz ficou assustado: como assim? Aí o abade continuou e disse: me diga uma coisa, se você passar a noite inteira rezando para que o sol nasça amanhã de manhã, é por causa da sua oração que o sol vai nascer? E o rapaz olhou e disse: não, o sol nasce, quer eu reze, quer não reze. Aí ficou aquele silêncio e caiu a ficha. Ele se assustou e disse: quer dizer então que o Senhor está dizendo que não adianta de nada a gente rezar? E o monge disse assim: eu não estou dizendo que não adianta rezar. O que eu estou dizendo é que o sol nasce, quer você reze, quer você não reze. Mas se você não acordar cedo para ver o sol nascer, ele nasce
e você nem percebe. Ok? Gente, a oração, a Eucaristia, concretamente, não é para Deus ficar perto de nós. Deus já está lá. Jesus já está lá presente. Deus sempre está perto de nós. Quando nós rezamos, não é para Deus ficar mais perto ou mais longe. Quando nós rezamos, é acordar cedo para ver o sol nascer. Quer dizer, se nós não paramos para rezar, se nós não paramos perante a presença de Deus, se nós não paramos na Eucaristia, Jesus está lá, está, mas nós não percebemos. Nós não nos deixamos tocar por essa presença. Então podemos dizer que é preciso acordar cedo para ver o sol nascer. É preciso estar presente, parar, tomar consciência da presença de Deus. E então podemos dizer que perceber a presença real de Jesus na Eucaristia exige de nós, pede a cada um de nós esse movimento de nos abrirmos, de estarmos atentos. Ele está lá, mas é preciso nós nos abrirmos a essa presença para saborearmos essa presença. A Eucaristia é a festa dos seguidores de alguém que ensinou a lavar os pés. Acho que é importante nós começarmos por aí. Esse Jesus Cristo que nós procuramos na Eucaristia é alguém que ensinou a lavar os pés, que lavou os pés dos seus amigos e ensinou a lavar os pés. E quando nós vamos para a Eucaristia, é importante a gente lembrar isso. Nós vamos porque somos seguidores desse Jesus que ensinou a lavar os pés. E essa é talvez a condição fundamental para nós podermos perceber a presença real de Jesus. A consciência de que somos seguidores desse alguém que ensinou a lavar os pés. A Eucaristia, como presença real de Cristo, significa que nela podemos encontrá-lo do jeito que Ele é. E então isso pressupõe que nós nos perguntemos como Ele é. Olhe, se você for procurar uma pessoa no meio de uma multidão, mas você não conhece essa pessoa, vai passar o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro e não vai encontrar. Se você não conhece, como é que vai encontrar? Ninguém encontra quem não conhece. Então, para nós encontrarmos Jesus, é preciso nós entendermos como Ele é, como é o jeito dele, para nós o podermos reconhecer. Então vamos colocar aí algumas coisas importantes para nós entendermos o jeito de Jesus, para depois o podermos reconhecer. Vamos olhar esse Jesus na multiplicação dos pães. Vamos lembrar aquele Jesus que estava lá, tinha uma multidão enorme. Jesus olha a multidão e percebe que aquela multidão estava com fome. Jesus percebeu a necessidade daquele povo. E o que é que Jesus fez? Esperou os discípulos chegarem e dizerem: Mestre, a multidão tem fome, o que é que vamos fazer? E Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles responderam: mas não tem como, é uma multidão enorme, era preciso muito dinheiro para comprar pão para esse povo todo. E Jesus insiste: dai-lhes vós mesmos de comer. Aí eles descobriram que tinha lá no meio alguém, um menino com 5 pães e 2 peixes. E o que é que o menino faz? O menino entrega, coloca à disposição os 5 pães e os 2 peixes.
E depois Jesus abençoa os 5 pães e os 2 peixes, quer dizer, abençoa o gesto de partilha, de solidariedade daquele menino, e manda que organizem o povo e distribuam o pão e o peixe. Então olhe, o primeiro sinal que nos ensina a entender a Eucaristia é a multiplicação dos pães. O povo tinha fome e queria o quê? O que é que o povo esperava? Que Jesus fizesse uma mágica para resolver o problema de todos. E é isso muitas vezes que nós esperamos que Deus faça, não é não? A gente vê os problemas, vê as dificuldades e fica esperando que Deus faça uma mágica para resolver. E o que é que Jesus diz? Dê-lhes vocês mesmos de comer. Quer dizer, façam a vossa parte, resolvam. E aí percebemos, Jesus sabe que eles têm alguma coisa, que eles têm como resolver. Jesus sabe que cada um tem capacidade de colaborar. Jesus ajuda eles a se organizar. É preciso organizar-se, é preciso agrupar-se em pequenas comunidades, onde seja possível perceber a necessidade de cada um e onde seja possível partilhar. Cada um partilha o que tem. Aquele meninozinho partilhou os 5 pães e os 2 peixes, mas muitas outras pessoas deviam ter pão na sacola e peixe. E o gesto de um vai incentivar os outros a partilharem também. E o milagre da partilha acontece. E o pão e o peixe chega para todos, ainda sobra muito. Quando a gente é capaz de partilhar, quando cada um coloca os seus dons a serviço, chega para todos, ainda sobra. E acontecem milagres, acontecem coisas extraordinárias. O milagre da multiplicação dos pães é o anúncio de uma nova sociedade, de um jeito novo de viver, onde a base é a partilha, a solidariedade, a igualdade, o bem comum, a gratuidade, a distribuição dos bens para saciar tantas fomes, para saciar todas as fomes. Essa é a primeira condição para nós entendermos a presença de Jesus na Eucaristia. É a gente entender esse apelo da partilha, da generosidade, da colaboração de cada um, de termos esse espírito de comunidade, de termos essa preocupação com o bem comum. Enquanto nós estivermos esperando que Deus resolva as coisas de uma maneira mágica, a gente não vai encontrar Jesus presente na Eucaristia. A gente vai lá esperando que Ele faça uma mágica para resolver os nossos problemas e para resolver os problemas dos outros. Mas Jesus nos ensinou que os problemas se resolvem quando cada um assume a sua parte, quando cada um se compromete. A multiplicação dos pães é o primeiro sinal que nos ajuda a entender a Eucaristia. O segundo é o lava-pés. Vocês certamente já repararam uma coisa muito interessante. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Marcos, tem um texto falando da instituição da Eucaristia, não é? Lembra? Jesus sentou à mesa, pegou um pedaço de pão e disse: isto é o meu corpo. Depois tomou o cálice com vinho e disse: isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. O relato da instituição da Eucaristia. Lembram disso, não é? Mas vocês já perceberam que no Evangelho de São João não tem esse texto? São João esqueceu de falar da instituição da Eucaristia, não foi não? Como é que pode, né? Vacilo de São João. Olha, no Evangelho de São João, o texto que ele coloca para falar da instituição da Eucaristia, o texto que corresponde à instituição da Eucaristia é o lava-pés. Quando São João vai narrar, vai contar que Jesus, durante a ceia, levantou-se
Pegou uma bacia com água, pegou um jarro com água, uma bacia, e lavou os pés dos discípulos. Então repare, o gesto de lavar os pés é outro gesto que nos ajuda a entender o sentido da Eucaristia. Lavar os pés era, no tempo de Jesus, um serviço dos escravos. O pai chegava em casa e não tinha o direito, o pai não podia exigir que o filho lavasse os pés dele. Tá? O pai não tinha essa autoridade para exigir que o filho lavasse os seus pés. Mas ele exigia que o escravo lavasse. Lavar os pés era trabalho de escravo. E Jesus faz esse gesto para mostrar o extremo, o máximo do serviço, da capacidade de servir, a capacidade de se tornar escravo do outro. Aquilo que a gente não faz para ninguém, Jesus faz com os seus amigos. Então ele tem um significado assim forte, profundo. Lavar os pés é colocar-se à altura do outro, baixar-se. Olha, descer lá no chão, quer dizer, lavar os pés de alguém é a gente colocar-se em pé de igualdade com ele, descer lá às necessidades da pessoa, descer lá onde aquela pessoa está sofrendo, onde aquela pessoa está vivendo, às vezes na lama, descer lá, baixar-se. Lavar os pés é sair do pedestal, sair do poder, sair do prestígio e assumir essa condição de serviço, para não olhar o outro de cima para baixo. Olha aí, servir significa que eu não estou servindo, mas eu vejo o outro lá como coitado que está precisando de mim. Eu não estou olhando de cima para baixo, eu me coloco no nível dele. Mas eu também não vou ser pisado pelo outro. Então lavar os pés significa assumir uma condição de que somos todos iguais e que o sentido da nossa vida se encontra na medida em que aprendemos a servir uns aos outros. Lavar os pés, baixar-se até aos pés do outro, para quê? Para levantar o outro, para devolver ao outro a dignidade. Hoje talvez já não seja muito frequente a gente ver essa cena, mas muitos de vocês lembram de ver isso. Alguns que moraram no interior ou que vão ao interior de vez em quando, é uma cena que a gente já viu. O homem chega em casa à noite cansado, passou o dia inteiro trabalhando na roça, andou léguas e léguas, chega em casa cansado e quando chega, não aguenta mais. E o que é que faz? Lava os pés, faz um escalda-pés, não é? Quando os pés doem. Quando a pessoa está com os pés doendo, porque andou muito, está cansado, faz um escalda-pés e aí sente um alívio, não é não? Quer dizer, ele está pronto para caminhar de novo. Olha que bonito, lavar os pés significa devolver a alguém a capacidade de caminhar de novo. A pessoa cansou de caminhar, está desanimada, está desiludida, sofreu demais, está quebrada. E lavar os pés é ajudar essa pessoa a se levantar, dar de novo àquela pessoa a dignidade, o valor, a capacidade de caminhar com os próprios pés. É bonito, não é, esse gesto? Lavar os pés cansados, lavar os pés de quem cansou de caminhar, de quem perdeu a dignidade de ficar de pé. Já pensou a pessoa que não aguenta ficar de pé? Uma pessoa que vive se arrastando? O ficar de pé, nós ficamos de pé quando estamos inteiros, não é? O escravo não ficava de pé perante o seu senhor, porque o escravo era inferior. Quem é livre fica de pé, conversa de pé, de igual para igual.
Quando a gente não consegue ficar de pé, significa que nós perdemos a nossa dignidade, a nossa capacidade. Levantar os caídos, tantas e tantas pessoas que estão caídas aí na beira dos caminhos da nossa história, da nossa sociedade. E tem pessoas que estão caídas porque perderam toda a sua dignidade, perderam toda a vontade de viver, perderam o sentido, perderam a esperança. Estão caídas ou pela miséria material, ou pela solidão humana, pela falta de amor, pela falta de família, de apoio, de acolhimento. Então lavar os pés é levantar aqueles que estão caídos, fazendo com que o irmão volte a ser pessoa, volte a ser gente, a ter dignidade, a ter brilho no olhar, a ter gosto de viver. Lavar os pés significa isso. Dar a vida pelo outro é a prova maior de amor que Jesus ensinou ao lavar os pés. E Jesus, depois que terminou de lavar os pés, disse: assim como eu fiz, fazei vós também. Então repare, esse gesto de lavar os pés, Jesus faz para explicar o sentido da Eucaristia. Quando Jesus depois diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim, Jesus quer dizer: aprendei a servir como eu sirvo, aprendei a doar a vida como eu dou, aprendei a amar como eu amo. Então a segunda condição para nós podermos encontrar Jesus presente na Eucaristia é aprender a servir, aprender a lavar os pés. A última ceia, já vimos esse relato de lavar os pés, e agora vamos lembrar o outro, não é? Que é relatado nos 3 evangelhos, que nos fala desse momento em que Jesus toma o pão e o vinho e diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então vamos lembrar o clima. Não foi numa esquina da rua, não foi num boteco, foi num ambiente familiar, num ambiente fraterno. Jesus escolheu as pessoas, escolheu os amigos, criou um clima de família. É nesse clima de família que vai acontecer a instituição da Eucaristia. E Jesus já sente o cheiro da morte, o cenário da morte. Jesus já pressentia, sabia que estavam fechando o cerco contra ele. Então a ceia da instituição da Eucaristia acontece perto do momento em que Jesus vai doar a vida. E Jesus quis fazer desse momento um momento significativo, que ficasse para os seus amigos como explicação daquilo que iria acontecer. A última ceia é para preparar os discípulos para eles poderem entender o que vai acontecer, o momento difícil, dramático que vai acontecer daí a pouco. Jesus toma o pão e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo. Aí nós podemos lembrar o simbolismo do pão. Olha, o pão é aquilo que é a base da alimentação e do sustento. Ainda é para nós hoje, ainda muito mais nas culturas antigas. Às vezes era a única coisa que as pessoas tinham para comer, a única coisa que elas podiam guardar. O pão sem fermento, que era o pão de antigamente, aguentava muitos dias. Então dá para guardar, é o que garante a sobrevivência da família. Olha que simbolismo bonito. Jesus podia ter usado outra coisa para dizer: eu estou presente nisto, mas Jesus usou o pão, algo que tem a ver com o nosso dia a dia, algo que nós entendemos que é alimento, que não dá para viver sem isso. Então, isto é o meu corpo, tomai e bebei. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. E o vinho, para nós hoje não tem tanto significado tão profundo quanto nas culturas antigas, era um símbolo muito forte de alegria, de vida,
de festa, de congregar o povo, de juntar o povo, de animar o povo. Olha aí que símbolo bonito Jesus escolhe. Algo que dá vida, que dá alegria para viver, que dá ânimo, que congrega as pessoas, que faz a vida se tornar uma festa. Olha que bonito. Quando Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, Jesus quer dizer: esta é a minha vida, este é o meu jeito de viver, esta é a minha maneira de entender a vida, fazendo dela um serviço, fazendo dela doação. Então, isto é o meu corpo, tomai e comei, isto é o meu sangue, tomai e bebei. Quer dizer, o meu corpo, o meu sangue, não é apenas, gente, o corpo físico, biológico, a matéria, não é isso que quer dizer. O sangue não é aquela coisa vermelha que está correndo. Quando Jesus fala é o meu corpo, é o meu sangue, quer dizer, é a minha vida, o meu jeito de ser, o meu jeito de viver. Então, tomai e comei, tomai e bebei, quer dizer, alimentai-vos do meu jeito de ser. Quer dizer, vivei como eu vivo. Vivei a vossa vida do jeito que eu vivi a minha. Gastai a vossa vida do jeito que eu gastei a minha. Doai a vossa vida do jeito que eu doei, estou doando a minha. E quando Jesus diz: fazei isto em memória de mim, quer dizer, fazei como eu fiz. Memória não é lembrar, memória é tornar presente, tá? Olha, quando nós trazemos alguma coisa na memória, não é só, aconteceu há tanto tempo, não. É como se nós vivêssemos novamente aquilo, não é não? Vai fazer memória do dia do seu casamento. É como se você, por um momento, tornasse presente aquilo que você viveu no dia do seu casamento. Então, fazer isto em memória de mim é tornai presente esse gesto. Vivei cada dia, em cada atitude, tornai presente esse jeito de ser. Quer dizer, fazei de cada momento da vossa vida doação, serviço. Podemos então dizer que para entender a Eucaristia, nós precisamos aprender a viver a multiplicação dos pães. É a primeira condição para a gente entender a Eucaristia, para a gente perceber a presença de Jesus na Eucaristia. Primeiro nós precisamos aprender a partilhar, a ser comunidade, a ver as necessidades dos outros, a colocarmos os nossos dons a serviço dos outros. E segundo, para nós entendermos a presença de Jesus na Eucaristia, precisamos aprender a lavar os pés, quer dizer, precisamos aprender a servir. E servir é colocar-se nos pés do outro para ajudá-lo a levantar-se. Servir para ajudar o outro a ser pessoa, a ser gente, a recuperar a sua dignidade de filho, de filha de Deus. A Eucaristia é memória. Em primeiro lugar é memória, quer dizer, torna presente. Torna presente o quê? Esse jeito de ser de Jesus. Torna presente o serviço de Jesus. Jesus doando a vida. Então a Eucaristia torna presente isso para nós hoje. A Eucaristia também é celebração. Celebrar, a gente sabe, é fazer festa, é realçar, é valorizar. Então quando nós nos juntamos na Eucaristia, nós nos juntamos para fazer festa, para nos alegrarmos, para valorizarmos isso. Esse gesto de Jesus, para dizer, olha, para nós esse negócio de servir, para nós esse negócio de dar a vida pelos outros, para nós esse negócio de partilhar a vida com os outros, é bom. Por que é que a gente faz festa? Por que é que a gente celebra o aniversário de alguém?
Porquê que vocês celebram o aniversário do casamento? Quando as pessoas estão mal no casamento, quando o casamento está ruim, celebra aniversário de casamento? Celebra não. Celebra quando as pessoas sentem que isso é algo bom, significativo, não é não? Então celebrar a Eucaristia significa nós fazemos uma festa porque achamos bom servir, porque achamos bom doar vida pelos outros, porque achamos bom viver em comunidade, porque achamos bom partilhar. Nós somos felizes por isso, nos alegramos por isso e é por isso que a gente celebra. Às vezes quando as pessoas assim perguntam: Padre, é pecado faltar à missa ao domingo? E por que tem que ir à missa ao domingo? Eu pergunto assim: olha, se tiver uma festa da sua família, imagina que vai reunir a sua família toda, né? De repente vem um lá de Brasília, vem outro de São Paulo, vem outro de Sobral, não sei o quê, vai juntar todo mundo aí em Fortaleza, vai ter um jantar para a família toda. Você acha importante ir ou não? É importante eu ir, né, pá? Pronto. Se você entender que a Eucaristia é essa festa da família, dos irmãos e irmãs à volta do Pai, então você não vai precisar perguntar se é preciso ir à missa ao domingo ou não. Você não vai precisar perguntar se é importante você ir nessa festa da sua família ou não. Então a Eucaristia é para celebrar. Mas a Eucaristia também é denúncia. Olha, quando nós vamos à Eucaristia, nós estamos denunciando. A Eucaristia denuncia a sociedade que não vive isso. É para a gente parar e pensar assim: espera aí, mas o nosso mundo não está vivendo do jeito que Jesus já ensinou. Essa partilha que Jesus já ensinou não está acontecendo na sociedade. Por isso que nós temos desigualdade e injustiça. E esse espírito de serviço que Jesus já ensinou não é o que está acontecendo na nossa sociedade. Por isso que nós temos sofrimento, solidão, desespero. Isso que Jesus viveu e deixou na Eucaristia não é o que a nossa sociedade está vivendo. Então toda vez que a gente vai na Eucaristia, a gente está lembrando que o nosso mundo, a nossa sociedade, quem sabe, as nossas famílias, os nossos ambientes de trabalho ainda não estão vivendo essa lógica de Jesus. Ainda estão vivendo na lógica da competição, do interesse particular, da opressão, do individualismo. E sempre que nós participamos da Eucaristia, nós estamos anunciando. É como se a gente, ao sair da Eucaristia, dissesse assim: rapaz, esta semana a minha missão é anunciar lá na minha família, no meu bairro, no meu grupo de trabalho, no meu grupo de amigos, anunciar isso, testemunhar, fazer com que aconteça aquilo que a gente celebrou lá na Eucaristia, fazer com que lá nos meus ambientes aconteça a partilha, o espírito de serviço, que o jeito de ser de Jesus passe a ser a lógica desses ambientes. Então é memória, celebração, denúncia e anúncio de quê? Da pessoa, do projeto e da prática de Jesus. Da pessoa de Jesus, tornar presente a pessoa de Jesus, do projeto, dos valores que ele ensinou, do jeito de viver que ele ensinou e da prática daquilo que ele fez. Não foi só do que ele falou, mas do que ele mesmo fez, praticou, exercitou com as suas atitudes. A Eucaristia transforma a pessoa. Se nós realmente vivemos a Eucaristia desse jeito, ela vai transformar a nossa vida. Nós vamos lentamente nos parecendo com Jesus. O nosso jeito vai se tornando parecido com o jeito de Jesus. Constitui a igreja. A Eucaristia, é por isso que nós dizemos que é a fonte e o cume da comunidade cristã. Quer dizer, a comunidade cristã, a igreja, nasce da Eucaristia.
É aí que se gera a comunhão. E é para a Eucaristia que toda a comunidade cristã caminha. Então a nossa vida acontece aí sempre ligada à Eucaristia. A Igreja se entende sempre a partir da Eucaristia. A Eucaristia insere essa mesma Igreja na sociedade humana. A Igreja não fica à parte, como uma coisa à parte da sociedade, mas faz com que nós, cristãos, participando da Eucaristia, levemos para a sociedade esse jeito, essa presença de Jesus, como fermento na construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Essa presença real que nós experimentamos na Eucaristia, vivendo a partilha, o serviço, a comunhão, aprendendo a doar a vida, nós depois vamos levar isso para os lugares por onde andamos. E a gente vai mudando esses ambientes. Os ambientes vão ganhando o jeito, o sabor, a cor, o cheiro da Eucaristia que nós levamos para lá. Isso é um texto que os bispos do Brasil falam a respeito do sentido da Eucaristia. Quem nos vê sair da igreja tem o direito de esperar um comportamento que não desmoralize Jesus. Forte, não é não? Eu fui criado junto com os meus pais. Sempre morou uma tia minha. Ela ficou solteira e ficou sempre morando com os meus pais, né? E ela tinha um temperamento muito difícil. E eu cresci, menino pequeno, cresci vendo essas coisas. O que é que acontecia? A minha tia, a minha família era uma família católica, então a missa ao domingo era sagrada. Mas durante a semana não era normal a minha família ir à missa, porque trabalhavam na roça, né? E os horários não davam muito tempo para isso, né? Então iam à missa ao domingo, durante a semana era raro. Só às vezes quando tinha alguma coisa especial. Essa minha tia era assim, ela só ia à missa ao domingo. Aí acontecia uma coisa engraçada. De vez em quando ela brigava com a minha mãe. Ela tinha um temperamento difícil, brigava com a minha mãe e ficava 2, 3, 5 dias sem falar com ninguém. Não falava com ninguém dentro de casa. Nesses dias que ela estava sem falar com ninguém, ela ia à missa todos os dias. Eu achava aquilo me chocava, me chamava a atenção. Quer dizer, em casa não falava, mas nesses dias ela ia à missa. Coisa meio estranha, não era não? Certamente, talvez indo à missa ajudava ela a melhorar para depois fazer as pazes com a minha mãe, talvez, né? Tomara que fosse isso. Mas não bate, né? Ela não entendia que ir à missa e ficar em casa de mal com todo mundo, que era um contrassenso, que é uma coisa contraditória, né? Quem nos vê sair da igreja tem o direito de esperar um comportamento que não desmoralize Jesus, quer dizer, que não contradiga o jeito de ser de Jesus, que não desautorize o jeito como ele viveu, que não seja o contrário daquilo que ele viveu. Isso tanto ao nível pessoal, como no nível comunitário, como na sociedade. Eu me lembro uma vez do Dom Aloísio, que acredito que todos vocês lembram, né, com muito carinho. Uma vez Dom Aloísio contou que foi um grupo de bispos do Brasil fazer umas palestras no Japão. E no Japão, o cristianismo é uma religião muito pequenina. O percentual de católicos no Japão é muito pequeno, né? E os bispos, um grupo de bispos do Brasil, foi no Japão e fez uma série de palestras em vários lugares, universidades e tal. E um dia, no final de uma palestra, um professor da universidade lá do Japão falou com os bispos e disse assim: eu acho muito interessante essa coisa de vocês virem aqui no Japão falar sobre o cristianismo, mas eu queria dizer para vocês que o cristianismo não é bom para nós. Nós não temos interesse nessa vossa religião. Aí os bispos ficaram chocados, né? Um choque, né? Como é que o cara diz isso assim na lata, né? Aí perguntaram, mas então por quê? E ele disse assim, não, porque vocês lá no Brasil não são o maior país católico do mundo? E como é que vocês são o maior país católico do mundo e são um país que tem tanta injustiça?
é porque essa religião não é boa. Nós não queremos isso para nós. É um questionamento sério, não é não? Então, tanto a nível pessoal como a nível comunitário, nas nossas comunidades, nós precisamos expressar aquilo que a Eucaristia nos ensina. E a nossa sociedade também tem que expressar isso. Na nossa cultura, a missa, para muita gente, é apenas um ato social, não é não? Tem gente que não tem nada a ver com essas coisas que a gente está aqui falando, mas vai lá à missa, né? Na hora que é para aparecer e tal. É outro texto dos bispos do Brasil sobre a Eucaristia. O apóstolo Paulo qualifica como indigna de uma comunidade cristã a participação na ceia do Senhor que se verifique num contexto de discórdia e de indiferença pelos pobres. Fazendo referência a esses textos aí, 1 Coríntios 11, 17, 22 e depois 27 a 34. Isso é um texto do Papa João Paulo II na encíclica, naquele documento sobre a Eucaristia. Quer dizer, é indigno celebrar a Eucaristia se nós vivemos em discórdia ou se nós vivemos de uma maneira indiferente com os mais pobres. É indigno, é uma mentira, né? É mais do que mentira, é uma ofensa, né? É alguma coisa que realmente tira a dignidade da Eucaristia. Reconhecer a presença real de Cristo na Eucaristia significa experimentar Cristo presente e atuante na vida. Se nós, no dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, não procuramos perceber essa presença de Jesus, mas se nós na nossa vida não procuramos tornar Jesus presente através da nossa vida, das nossas atitudes, do nosso jeito de ser, vai ficar difícil da gente perceber a presença dele na missa, na Eucaristia. Vai ficar difícil. Agora repare, se nós estamos acostumados a perceber a presença dele no dia a dia, a torná-lo presente no dia a dia, nós, quando participamos da Eucaristia, aí vamos entender direitinho, vamos viver. E mais, gente, o participar da Eucaristia vai nos dar ânimo, força, energia, coragem, para a gente voltar de novo para a vida, voltar de novo para o mundo, para as nossas ocupações diárias e termos mais força, mais entusiasmo para continuar tornando Jesus presente. Podemos dizer assim: se vocês no dia a dia, andando por aí na Avenida Bezerra de Menezes, nas comunidades, papapá e tal, veem a Eunira, conhecem a Eunira, estão acostumados a encontrar com ela, a conversar com ela, quando vocês chegarem na missa de domingo e virem a Eunira lá no meio do banco, vocês vão reconhecer ela, não vão? Ok. Então, se nós estamos acostumados a perceber, a reconhecer, a experimentar a presença de Jesus no nosso dia a dia, nós quando chegamos lá na Eucaristia, rapaz, olha aí como Deus está presente, como Jesus está realmente presente. E você vai sentir o gosto de se encontrar com Ele. E se você lá no domingo encontrou a Eunira na missa, viu ela lá, depois na terça-feira encontra ela atravessando a Bezerra, diz: Eunira, te vi na missa. Se você lá na missa, na Eucaristia, experimentou realmente a presença de Jesus e isso tocou você, mexeu você, animou você, na segunda à noite, quando tiver um problema lá na sua família, você vai lembrar: Jesus, eu te encontrei ontem. Então, o Senhor continua presente aqui comigo, vai me dar força neste momento. E na terça-feira lá no seu trabalho, você vai lembrar dele. Acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia
depende sobre tudo isso de nós estarmos atentos e abertos para perceber a presença dele na nossa vida. E para a gente perceber, a gente precisa ir aprendendo o jeito de ser dele. O lava-pés, a multiplicação dos pães, aprender a partilha, aprender o serviço, para podermos reconhecer Jesus presente, para podermos torná-lo presente na nossa vida, para que essa presença seja real, quer dizer, seja uma presença que toca, que transforma, que faz diferença na nossa vida e através de nós, no mundo, nos lugares por onde nós andamos.